Como começou? E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Como terminou? E aí passaria, viu o quê? Melhor consumir? Melhor consumir até a data tal, Otávio. É oficializar a famosa xepa, né? Mas é isso, oficializar a famosa xepa. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Essa é a versão Bananil Macaquil QI Sub-83 de Se não tem pão, que comam brioches. O presidente Luiz Farinácio da Silva declarou que a inflação no Brasil está alta, mas razoavelmente controlada. Em entrevista a emissoras de rádio de Minas Gerais, nesta quarta-feira, o descondenado reconheceu o aumento significativo nos preços de alguns alimentos nos últimos 12 meses. A inflação superou o teto da meta ao fechar em 4,83%. Lula afirmou que o governo está investigando as causas desse aumento nos preços e busca soluções eficazes. Não precisa investigar. Eu sei. A causa desse aumento nos preços é o Lula. E a solução eficaz é o impeachment. Mais eficaz ainda é a prisão. Obrigado. Esse aumento nos preços dos alimentos gerou tensão interna no governo, especialmente depois de Lula criticar publicamente os ministros, incentivando a busca por soluções. De todo jeito, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, negou publicamente que o governo considere medidas drásticas. Quem diria que colocar no poder uma quadrilha que mete imposto em quem produz e considera o agro fascista ia dar ruim com os alimentos, né? A vida é mesmo cheia de surpresas. Mas hoje, mais importante do que o que está entrando na boca do brasileiro foi o que saiu da boca do presidente que tortura os brasileiros. Em entrevista às rádios Metrópole e Sociedade da Bahia, o Pudim de Cana insinuou que os alimentos estão caros por decisão arbitrária dos produtores e comerciantes. E como se não bastasse, ainda deu uma dica de como baixar os preços. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquida. As pessoas não podem tirar proveito porque o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Genial! Descobrimos um novo culpado da alta dos preços no Brasil. Um supermercado em Salvador. Mano, é tanta asneira num só vídeo que eu vou ter que fatiar para comentar. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Eu tenho uma ideia melhor. Se você desconfia que o imposto está caro, você não paga. Assim eles diminuem. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Falou o cara que queria que o povo comesse comida estragada e vencida para baixar os preços. Olha, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar. Falou o cara que comprou cortinas por R$1.300.000, tapete por R$114.000, sofá por R$65.000 e piso de R$156.000.
Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. O sujeito que não terminou a 4ª série, que mal sabe ler e escrever e que não sabe pronunciar o plural, falando em educar o povo brasileiro. O Brasil é a terra do contrário, como disse Homer Simpson. Sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. O povo não pode ser extorquido, disse o cara que criou o imposto sobre compras na Shopee, Shein e AliExpress, retomou o imposto sobre gasolina e etanol, fez voltar o DPVAT, aumentou o imposto sobre armas e munições, painéis solares, veículos elétricos e híbridos, blusinhas do Xing Ling, que criou o imposto do pecado sobre carro, refrigerantes, bebidas alcoólicas, cigarro e que quer taxar você até depois de morrer, com o imposto sobre heranças. Ah, e que queria ver tudo que manicures, vendedores de pipoca, tias do bolo de pote e outros trabalhadores informais recebem via Pix, para poder taxá-los melhor. Sim, você trabalha 5 meses por ano só para dar dinheiro ao governo Lula, mas quem tá te extorquindo é o seu José da quitanda da esquina. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Disse o líder do governo que gasta muito mais do que arrecada, apesar de ter recorde de arrecadação, e que terminou 2024 com um rombo de 43 bilhões de reais. Olha, eu tô cansado já e isso foi só a ponta do iceberg de asneiras que o Lula falou. Eu tava focando só nas ironias. Mas muito mais grave é o conceito que ele quer enfiar goela abaixo do povo. O cara não só não assume sua responsabilidade na inflação dos alimentos, como também está jogando a culpa do preço da comida nos comerciantes. É uma estratégia mais velha do que a Janja e mais feia do que a Jandira Fegali. Eu vivi a hiperinflação dos anos 80 e me lembro de como o governo Sarney culpava os comerciantes e produtores pela alta de preços. Eu também me lembro que aí o governo teve a ideia brilhante de congelar os preços. Assim como o Lula, Sarney convocou o povo para fiscalizar os preços e denunciar os que aumentassem. Foram chamados de os fiscais do Sarney. E, claro, isso só piorou o problema. O lucro vindo dos preços congelados na marra não pagava o investimento e o trabalho dos produtores, e aí todo mundo foi deixando de produzir ou quebrando. Houve desabastecimento total, faltava tudo. Olha aí o petista Aloysio Mercadante dando uma de fiscal em 1986. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não. Nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Aqui havia chocolate granulado. Este é o último pacote de supermercado e não vai chegar mais, pelo menos, o que nós recebemos essa informação. Nesta prateleira está faltando cevada, mate-leão, na outra detergente, faltou carne, faltou leite, vários produtos não estão chegando na casa da dona de casa. E principalmente os remédios estão faltando. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, os grandes empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. Os grandes empresários não estão produzindo produto com preço tabelado. Um dumping forçado para combater a inflação que prejudica o empresário, que não gera receita e, consequentemente, não gera emprego e tal. A caixa de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. A fala do presidente Stalinácio não esclarece que o país tem um dos custos mais altos por trabalhador, a tributação mais maluca do mundo e incidência de várias bitributações e impostos por dentro de impostos. E colocamos lá um cara que quer mais impostos, deixando as coisas mais caras e fala que a culpa é de quem faz. E vai seguir nesse discurso até ter força o suficiente para estatizar os meios de produção, que é tudo o que ele sempre quis.
Mas isso nem é a única coisa horrível desse discurso. Repara como o Lula vai normalizando a ideia de as pessoas deixarem de comer o que elas querem, o que elas gostam, o que é mais nutritivo, mais saudável e tem mais qualidade. Tudo por uma questão de consciência. O povo precisa aprender a deixar de comer carne, leite, queijo, legumes e frutas frescas, pelo bem do Brasil. Você fica doente, anêmico, com queda de cabelo, doenças no sistema digestivo, obeso, mas pelo menos está dando uma lição nesse explorador, o seu José da Quitanda. E vai baixando a qualidade da comida até que você esteja comendo cocô. Mas pelo menos o seu José da Quitanda aprendeu. Os comunistas prometem banquetes para o povo durante as eleições, mas quando estão no poder, acabam servindo uma ração minguada. Isso não é por acaso. Quando Lula fala que é preciso educar a população a trocar alimentos caros por outros mais baratos, ele está querendo educar o Brasil para ser uma Venezuela. Na terra de Maduro, a fome é uma arma usada para controle social. Como diria Stalin, quem controla a comida, controla o povo. Mas a nossa sorte é que o povo já está vacinado e nada controlado contra as coisas que o Lula fala e a revolta foi geral. Os memes ficaram fora de controle. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um A coisa ficou tão feia que nem o órgão oficial de propaganda do regime, a Globo News, conseguiu passar pano. A comentarista política e assistente de palco do Lula, Andréa Sagui, Quati, estava mais cansada e desanimada do que o cabeleireiro da Maria Bethânia. Tentando entender um pouco esse novo discurso, né? Essa nova roupagem do presidente Lula, acho que a gente pode falar assim, do governo 3, porque muita gente se surpreende com a falta de temperatura, Valdo, do presidente, porque ele retomou essa estratégia de falar com as rádios, que é uma estratégia sempre bem-vinda, porque ela tem muita capilaridade.
diferentemente do que aconteceu no ano passado, em que havia muita reclamação de que o presidente estava olhando muito para fora, estava fazendo muita viagem internacional e não sei o quê, e não estava falando para dentro. E aí, quando ele vira, recalcula a rota e dá uma nova direção para o seu governo, que é voltar a falar para dentro e falar para as bases, ele não acha o tom. Esse é meu ponto. Porque essa entrevista que a gente viu, esse trecho da entrevista, eu vou repetir aqui. Eu fico imaginando quem estava ouvindo isso, a pessoa que vai no mercado, não consegue comprar, ela sabe aquilo. Não precisa falar para a pessoa o que a pessoa sabe, as pessoas são ligadas. É óbvio que a pessoa entra no mercado e não consegue comprar porque ela não tem dinheiro. É simples como a gente está explicando aqui. Mas uma coisa é a pessoa saber, outra coisa é ela ouvir isso do presidente da República, da liderança máxima do país. Então, assim, fica faltando. A pessoa quer algo a mais. O que mais que esse governo tem a dizer? O que mais que o governo tem a oferecer? Qual que é a sugestão? Qual que é a solução? Como é que a gente vai sair dessa? Então, eu não acho que seja um problema de diagnóstico, esse é meu ponto. Acho que é um problema de você apresentar, você dar uma resposta e as respostas que o governo tem para dar, elas não agradam, porque o ministro Haddad, como a gente viu, se tem alguém que está prestigiado no Congresso é o Haddad. Não teve um que sentou aqui no Estúdio I conosco em Brasília que não falou bem do Haddad. É o Alcolumbre, o Hugo Mota. Mas não é verdade? Sóstenes, o tudo bem, até o Lindbergh. Eu fui e voltei. Até o Lindbergh. Mas até a turma que geralmente critica está elogiando. Porque, assim, é uma pauta aqui para o Congresso, um Congresso mais ao centro, à direita ali. Não tem problema com a agenda do ajuste fiscal, mas tem problema com um governo que gasta. Então, assim, é isso que eu estou falando, assim, eles sabem, eles têm o diagnóstico, mas eles não têm uma solução, Valdo. E aí, realmente, não tem marqueteiro que dê jeito. Não tem. E, André, o brasileiro que entra no supermercado, chega lá dentro, fala no açougue dentro do supermercado, olha para o preço do filé mignon, assim, não vai dar. Olha para o preço da picanha, não está caro demais. E leva um colchão duro, que é carne de segunda. Ele queria sair de lá com o filé mignon. Ela queria sair de lá com a picanha e não com o colchão duro. Mas ela não tem dinheiro, então ela já troca. Então não está dando para comprar filé mignon, não dá para comprar picanha, mas não quero ficar sem a carne. Tem aqueles que nem carne pode comprar, acaba comprando ovo. Mas ovo é bom, é uma proteína muito importante. Mas ela queria sair com aquele outro produto. Isso, eu vou repetir, não acaba com o mau humor da família. A pessoa chega lá e está se sentindo o seguinte: não consigo mais levar aquilo que eu queria levar para dentro de casa para alimentar minha família. Eu fico na dúvida se isso aí é análise ou propaganda de media training. Só falta indicar a consultoria do colega. De resto, silêncio, crianças. Vamos ver se os pelegos da Globo News chegam à mesma conclusão que todo mundo já chegou há meses. Sadi, querida, você já é grandinha. Já vimos esse filme antes. O governo cria o problema, finge surpresa, enrola com discurso vazio e joga a culpa nos comerciantes e a responsabilidade no povo. Inflação, rombo fiscal, caos econômico. O final dessa história todo mundo já sabe. E não tem marqueteiro nem Globo News que resolva. Um presidente tem que estimular a economia e não desestimular e falar tanta bobagem. É surreal. A inflação explodiu violentamente no colo do pobre durante o governo Lula. Esse vídeo do Bebum de hoje é basicamente o Lula falando: eu não sei o que fazer, se for daí, não compre o que tá caro, é isso. É inacreditável que Lula sugira que a responsabilidade pelo controle dos preços dos alimentos recaia sobre o povo. A proposta de simplesmente não comprar é uma blindagem ao governo, uma tentativa de esquivar-se de suas responsabilidades em um momento crítico. Lula, a gente resolveu seguir o seu conselho, mas não com os alimentos. O seu governo é que é muito caro. Queremos outro imediatamente. O feijão caiu, o povo come, o povo é terra, o povo bebe, porque agora é Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.